Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques aqui. Galera, super concurso, história. Hoje a gente vai falar sobre período regencial, tá bom? Então, a gente vai falar sobre as rebeliões regenciais, mas não agora. Agora a gente vai falar sobre os períodos da regência, beleza? Até o golpe da maioridade. E depois eu vou dar uma abreviada, vou falar sobre as rebeliões. E aí a gente vai ter uma aula, nossa próxima aula vai ser só sobre as rebeliões regenciais. Beleza? Show de bola? Então, vamos falar aqui sobre as fases do período regencial. Sempre lembrando, né? O período regencial ele começa em 1831, que é quando Dom Pedro I volta para Portugal, né? Após a Noite das Garrafadas, a gente falou sobre isso, sobre a impopularidade de Dom Pedro I. Então ele volta para Portugal e ele deixa aqui o seu filho, mas o seu filho não tem idade para assumir, né? Pelo contrário, é uma criança, então ele não pode assumir. Apenas com 18 anos ele pode assumir, né? E então esse período ele coloca um vácuo de poder. É importante frisar que nesse momento o Brasil é uma confusão política, né? Ele é recém-independente, tem vários conflitos internos, existem os restauradores, os conservadores, os liberais, os radicais, são vários grupos políticos que têm interesses diferentes. O que acontece? Acontece uma regência, e o que seria uma regência? Esse grupo para reger durante esse período de vácuo até Dom Pedro II ser Dom Pedro II, ou seja, ele poder assumir as funções de imperador. Então, a primeira regência é chamada de trina provisória, tá? Ali em 1831 mesmo. Então, a trina, ou seja, de 3 pessoas, tá? E de forma provisória. Qual é a primeira atitude da regência trina provisória? Primeiro é mudar, né, revogar as ideias da Constituição. Não revogar completamente, mas mudar o parâmetro para poder assumir. Então, basicamente, é ela poder assumir, alterar a lei para poder assumir enquanto regência trina provisória. Mas, como a gente falou, é tão confuso, né, são tão confusas as opiniões políticas, são tão divergentes, que no mesmo ano, ali em junho de 1831, acontece a trina permanente, né? Ou seja, a trina provisória vem só como um tapa-buraco, né, provisório, o nome já diz, e vem a trina permanente. Um grupo formado por 3 pessoas para ajustar permanentemente, na ideia deles, a administração brasileira. Bom, algumas coisas acontecem aí na regência trina permanente, tá? Eu vou separar aqui 2 coisas muito importantes. A primeira é a criação da Guarda Nacional, tá? O que seria a criação da Guarda Nacional? Seria basicamente uma primeira defesa, né? A ideia da defesa do exército brasileiro, de certa forma, né? Então a criação de uma proteção da Guarda Nacional. E a segunda coisa mais importante, o segundo elemento importante que acontece durante a trina permanente é a revogação, ou melhor, a alteração do poder moderador da Constituição de 1824. Por quê? Porque como é que você pode ter uma regência trina e um poder moderador, né? Já é uma mudança que acontece, né? A revogação desse 4º poder que foi incluído por Dom Pedro I durante o seu reinado, né? Extremamente absolutista e concentrador, e vai ser retirado nesse momento. Vou separar esses 2 elementos, então, durante a trina permanente. Mas, sempre lembrando, esse é o período mais confuso da história do Brasil, né? Porque o nosso imperador, o líder daquele momento, ele tem apenas 5, 6 anos de idade, né? Bom, depois nós temos uma regência una, ou seja, nós deixamos de ter uma regência trina e passamos a ter eleições internas para ter apenas um representante. Quem vence a regência una, a Assembleia, né? A votação é o padre Diogo Feijó. O padre Diogo Feijó vai assumir na regência una, ou seja, ele vai assumir sozinho. Esse primeiro momento, ali em 1834-35, a gente está falando de um momento muito confuso. A regência una de Feijó, ela é caracterizada por vários conflitos, várias rebeliões regenciais. A cabanagem, por exemplo, a sabinada, a farroupilha, são vários movimentos que acontecem durante o período de Feijó. Feijó tem um comportamento explosivo, né? Explosivo e que não condiz com a tentativa de administrar e segurar os pontos naquele momento. Ele rapidamente vai renunciar ao cargo de regente e quem vai assumir na eleição que acontece seguinte é Araújo Lima. Araújo Lima, um militar, né? Que tem uma característica completamente distinta do padre Feijó.
né? Se o Feijó tem uma característica mais próxima do que seriam os liberais, os radicais, o Araújo Lima tem um comportamento mais ligado aos conservadores, né? O Araújo Lima passa a maior parte do tempo tentando administrar as rebeliões regenciais. Por que isso? É isso, galera. As rebeliões regenciais são a tentativa popular ou elitista de conseguir mais poder, ou de reclamar o abandono, ou de tentar a emancipação dos estados brasileiros, nas províncias brasileiras durante esse momento, tá? Então Araújo Lima passa a fazer o quê? Ele passa a tentar consertar, a tentar manter o poder, digamos assim, a autoridade brasileira, do Império Brasileiro naqueles lugares. A gente está falando das rebeliões regenciais. Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, beleza? A gente está falando desses momentos. E aí a gente tem a tentativa de manter a soberania, ela é conseguida, só que se percebe o seguinte: se percebe que, crescendo o número de conservadores, o poder conservador durante a regência única de Araújo Lima, se percebe que não vai se conseguir sustentar durante muito tempo, né? Por exemplo, a gente vai falar disso na próxima aula, mas a Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, ela vai de 1835 até 1845. Perceba quanto tempo de uma revolta, de uma rebelião, e quanto isso pode ser prejudicial ao Império Brasileiro. Então, o que acontece? Se dá um golpe, o golpe da maioridade. A gente sabe que constitucionalmente só podia se assumir com 18 anos, né? Bom, não tem 18 anos ainda o Dom Pedro II, ou Pedro, né? De Alcântara, não ainda Pedro II, ele não tem ainda a idade necessária. Mas o que se faz então? Se modifica, se altera a Constituição nesse sentido, se mudam as normas legais para assumir o Império Brasileiro, então eles descem a maioridade para assumir o Império Brasileiro de 18 para 15 anos. Então, com 15 anos, assume Dom Pedro II, tá? Eu sei, é incrível, é louco, mas é o que acontece. Então, com 15 anos, Dom Pedro II passa a assumir o poder no Brasil como imperador. Esse movimento de antecipação de Dom Pedro II, de 18 para 15 anos, é chamado de golpe da maioridade e é realizado para estabelecer a paz e a soberania do território brasileiro durante esse período conturbado, beleza? A partir então de 1840, assume Dom Pedro II. É o chamado começo do segundo reinado. Na próxima aula a gente vai falar de segundo reinado? Não. Na próxima aula a gente vai falar sobre as rebeliões regenciais que acontecem principalmente entre a regência trina permanente e a Una de Feijó, tá bom? Nesses dois momentos aqui, principalmente na Una de Feijó, beleza? A gente vai falar sobre cada uma delas, onde foram, onde aconteceram, os principais objetivos de cada uma, beleza? Então o mais importante é você saber essa divisão e saber como esse processo foi conflituoso, foi cada vez mais se aprofundando. Depois tem a sua tentativa de estabelecimento de soberania e, por fim, um golpe político que vai antecipar a maioridade para assumir Dom Pedro II. Beleza? Lá em 1840. Bons estudos para vocês e um forte abraço.